Bem-vindos de volta ao canal, não tem mais nome, né, mais Cozinha na Teoria, mas a gente ainda vai abordar temas gerais da gastronomia. Hoje, para conhecer um pouco mais de café, eu trouxe o Wagner, ele veio lá de Americana, mas pode falar um pouco de você. Sou Wagner, sou mestre de torras da Kira Cafés e fundador também, que é uma microtorrefação familiar. E hoje ele veio explicar um pouco mais sobre o café. Você que não entende muito que nem eu e gosta muito de tomar café, tá entrando mais nessas cafés um pouco mais chiques, gourmets, fica aí até o final do vídeo, não esquece disso. Fica até o final do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, beleza? A gente vai começar falando um pouco dos métodos, né? A gente tem os métodos de percolação, que são filtrados, né? A gente tem aqui o origami, que é um método que está bastante em alta hoje. O V60, que é o mais famoso de todos, acho que depois do Melita, né? Todo mundo tem um V60 em casa, quem gosta mais de café. Você não tem? Eu não tenho. Não tem. A gente tem o Coar, que é um método brasileiro. A gente tem até várias competições aqui no Brasil, né? Com esse método. A gente já participou de campeonatos. Eu trouxe também aqui uma máquina de expresso, vou explicar um pouquinho para vocês a diferença. O expresso ele tira o café em pressão, então a consistência da bebida, o corpo é totalmente diferente, é outra ciência de extração, né? Bom, como primeiros passos, o que você acha que é importante a gente saber sobre fazer café? Bom, o café ele é composto da água e do café, né? Então, escolher um café de qualidade e a água também, que ela vai ser 90 e poucos por cento do que tem na xícara. Então, por exemplo, se você escolher uma água muito dura, muito alcalina, ele vai dificultar a sua percepção de acidez. Então, se você está querendo comprar um café frutado e quer sentir as notas mais ácidas de frutas, então você precisa tomar um cuidado a mais na água que você escolhe. Perfeito. A maioria dos cafés que a gente tem, que a gente encontra no mercado, né, aqueles extra forte, coisa assim, né, no central das marcas, todo mundo fala que é um café já muito queimado, né, muito zoado, já é um negócio que já, sei lá, fica de resto, assim, para os brasileiros, né. Sim. Então, hoje em dia, com a alta do café, o pessoal tá querendo um produto melhor, né? Sim. Porque antes era tudo para exportação. Grande parte. Na verdade, não é só o café ruim que fica, né? Hoje a gente tem um mercado interno de café especial bastante forte já. Só que o problema do café do mercado tradicional, extra forte que a gente compra, é que é um café de uma qualidade mais baixa, então por isso que ele tem um preço mais acessível. E para compensar essa falta de qualidade, na torra, eles torram um pouquinho a mais, bastante a mais, né, que uma torra média, por exemplo, e para conseguir padronizar os lotes. Então, pensa que você tem vários lotes de vários lugares com uma qualidade não tão boa, então eles torram um pouquinho a mais para conseguir esconder alguns efeitos e conseguir trazer aquele café que o pessoal é acostumado a tomar. Então, falando um pouquinho sobre a torra do café especial, né? Um café especial é um café muito mais qualidade. O próprio manejo lá no campo é diferente, o cafeicultor ele tem muito mais cuidado na colheita, não só na colheita, mas todo o manejo da lavoura, na colheita, no pós-colheita e até no beneficiamento, né? Então, a gente compra geralmente cafés com uma peneira já certa, de um tamanho certo, e não é igual o café tradicional, que é o chamado bica corrida, que colheu, descascou, secou, descascou e já vai para torrar. Então, esse aqui não, esse aqui o produtor vai lá, beneficia, separa os tamanhos dos grãos do café, né? Porque É importante, né? Não é 100% homogêneo. não, é igual qualquer fruta, então você vai ver, por exemplo, é uma semente, né? De um fruto, o café. Então, igual qualquer outra fruta, você vai ver sementes de tamanhos diferentes, né? Certo. Então, eles fazem um beneficiamento, separa os tamanhos, né? Tem o grão moquinha, tem o grão 15, 16, enfim. 16 para cima, geralmente é o padrão de exportação, né? O pessoal fala. Então, a gente compra já os lotes desse jeito. Então, eles têm muito mais qualidade e para a gente conseguir extrair o máximo que o grão pode dar na torra, a gente geralmente torra uma torra média, aí depende do café e depende da procedência, tá? O importante da torra é a temperatura pelo tempo, então quanto mais a gente torra, mais vai vir aquele amargor, porém, depende do café, eu vou precisar fazer uma torra mais clara, mais escura, dependendo do que ele pode nos oferecer, tá? A gente não cria sabor, a gente não faz nada, a gente só consegue lapidar o café. A gente vai mostrar aqui como que é o grão do café, né? Uma torra mais
clara, essa aqui é uma torra média, uma cor mais clara. E a gente definiu a curva de torra desse café com base no que a gente queria extrair dele, né? Que esse é um café com notas de avelã e chocolate, café bem doce, vindo da região vulcânica. E vamos preparar aqui agora pra gente ver o que o Daniel acha. Esse é o origami, é um método japonês, está bastante em alta. Esse é o coar, é um método brasileiro. E esse é o V60. Para filtrados, o tamanho da moagem vai depender do seu objetivo, então sempre a resposta depende, né? Mas a gente está fazendo um café que ele é de chocolate, ele tem notas de chocolate e avelã. Então a gente vai fazer uma moagem para que ele passe em mais ou menos uns 3 minutos, o tempo total, né, de extração, que a gente vai conseguir atingir o objetivo que a gente quer, da doçura e essa nota de avelã. Que eu regulo o tamanho da moagem. Conforme eu giro aqui, ele vai afastar a lâmina, essa lâmina aqui, que ela gira. Então ela vai afastar, vai aumentar o gap entre as duas lâminas, e aí o tamanho do grão que vai ficar moído, ele vai ser maior. Eu vou preparar aqui 20 gramas de café. O tamanho que ficou a moagem. Isso aqui é uma moagem média? É média para média grossa. Aí eu estou usando água a 93 graus. A gente primeiro escalda o filtro. Então, escaldar o filtro é importante por 2 motivos, né? A gente vai posicionar o filtro de forma uniforme aqui no porta-filtro. Porta-filtro é o método, tá? E o filtro a gente fala que é o filtro de papel. É importante escaldar para posicionar ele de forma correta, porque se ele estiver bem posicionado, a extração vai ser uma extração uniforme. E também para tirar os resíduos do papel, enfim, para não ter gosto de papel também na nossa bebida. Tá? Não esquecer de despejar essa água. Muitas vezes, várias vezes, a gente faz o café e esquece isso. E aí fica um café muito aguado, então não esqueçam de fazer isso. A gente zera a balança, start o tempo. É importante sempre fazer um primeiro despejo de até umas 3 vezes a quantidade de café que você colocou. Então a gente está usando 20 gramas, né? Eu joguei aqui uns 57 ml de água para ele fazer isso aqui que ele está acontecendo. Ó, vocês estão vendo que está saindo bastante bolinhas, né? Isso é o CO2 que foi gerado durante a torra. E é importante a gente fazer esse primeiro despejo em uma quantidade menor para deixar o CO2 sair e deixar a gente fazer uma extração mais eficiente. Se a gente joga tudo a água de uma vez só, ele ainda vai estar soltando muito esse CO2 e aí vai prejudicar a extração. Tá? E isso aí, o tempo, você espera ele terminar de passar, né? E dependendo da forma com que você quer extrair, você pode esperar mais ou menos, mas sei lá, de uns 40 a 50 segundos é tranquilo. Mano, para 20 gramas de café, você usou quase 300 gramas de água. Isso. É a proporção 1:15, a famosa 1:15. Geralmente é o ponto de partida para muitas pessoas. Então, quando você tem um café que você não conhece e quer acertar a receita, geralmente começa 1:15 e aí vai acertando conforme... Tá vendo? Rende, né? O pessoal acha às vezes, o café especial é mais caro, mas se você fizer nas proporções corretas e fizer do jeito certo, o copo não vai sair caro, tá? A xícara sai num preço ainda bem ok. A gente está terminando a extração aqui, Dani. 2 minutos e 46. Eu falei que a gente ia terminar com mais ou menos uns 3 minutos, né? Então aqui, ó, com 3:15, tá? Passou um pouquinho, mas tá tranquilo. Que a gente está usando uma água bem leve, ela tem uma alcalinidade baixa, ela tem a dureza que seria magnésio e cálcio também não muito alto. Então a gente provavelmente não vai sentir amargor, né, no copo. Beleza, vamos lá. Seu copo. Melhor hora. Melhor hora.
Vou fazer meu copo. A melhor parte de fazer café é a hora de provar, né? Aí, nosso paladar, né? Se a gente tomar o café já muito quente, provavelmente a gente vai queimar a língua e as nossas papilas não vão conseguir sentir nada. Então, o café, conforme ele vai esfriando, você vai conseguindo sentir mais as notas sensoriais. Então, deixa ele esfriar. Conforme ele for esfriando, 70, 60 graus, você vai conseguindo sentir as notas melhor. E quando ele fica mais friozinho também, mais geladinho, 50, 40 graus, é a hora que você vai conseguir sentir mais acidez e algumas... dependendo da complexidade do seu café, né? O Nociola vai bem na italiana, vai bem no espresso também. Ele é um café mais chocolate, né? Ele tem um caramelado dele, né? Tem. Não é nem maltado a palavra. Ele fica ali, ele dá uma grudada na língua, né? É, não muita complexidade, mas é um café confortável, né? Muito. É um café bem confortável. Você fica tomando o dia inteiro, assim. Em questão de quantidade de cafeína, Certo. os cafés que eles chamam de extra forte no mercado, eles são mais fortes de cafeína ou são mais fortes na intensidade de amargor? Isso, é só no amargor. Cafeína, geralmente, vai depender da composição do café, né? A gente tem duas espécies primárias assim, que são mais comercializadas, que é o Arábica e o Robusta. Certo. Alguns cafés tradicionais que são vendidos no mercado, enfim, eles são blends de Arábica e Robusta. Então, esses vão ter diferença de concentração de cafeína, porque o Robusta, ele tem muito mais cafeína que o Arábica. Tá? Mas só pelo grau da torra, não existem estudos que comprovem ou mostrem que isso acontece. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um filtro embaixo. Assim, não é obrigatório fazer isso, são formas diferentes de fazer e você consegue atingir coisas diferentes, né? Usando essas ferramentas diferentes, mas foi o melhor jeito que eu consegui achar para fazer o café nessa máquina desse jeito. Aqui eu escolho o volume de café que eu quero que passe. Então a gente está usando 20 gramas quase de café. A gente vai fazer uma proporção mais ou menos 1 para 2,5, tá? E ele vai seguir esse perfil de pressão e fluxo que foi definido. Eu fiz o moquinha. Ele é um café que ele tem uma acidez, um frutadinho um pouquinho maior. Só que ele tem também as notas de chocolate e caramelo. É muito mais encorpado, muito mais potência de sabor, né? Vou falar sobre a diferença dos métodos que a gente trouxe, o V60, o Coir e o Origami. Então, o V60, ele é V60 porque ele tem uma inclinação, né, de 60 graus. Ele é um método mais, acho que depois do Melita aqui no Brasil, né, é o V60. A gente usa um filtro cônico nele, esse tipo de filtro aqui. A gente vai usar o mesmo filtro para o Origami e para o V60, porque o Origami também tem a mesma angulação. Qual que é a diferença dos dois? O Origami, ele é um método que vai passar um pouco mais rápido o café, então ele tem mais bypass, né, que a gente fala, e ele tem maiores pontos de contato entre o filtro e o porta-filtro, que é o que eu tinha comentado. Então esses pontos de contato, eles puxam a água e fazem ela descer mais rápido. Então a gente vai ter cafés passando mais rápido no Origami. Então se você quer um café, por exemplo, mais frutado e quer sentir mais acidez, no Origami você talvez consiga atingir mais esse objetivo. Não quer dizer que no V60 também não consiga, tá? Já o Coir é um filtro que tem uma angulação diferente. Ele tem uma angulação, ele é
mais fechado. E a gente usa um outro filtro, que é o filtro específico dele. É mesmo? Sim. Se a gente dobrar o filtro do V60, a gente consegue usar também, mas ó, é a diferença, tá? Tá vendo que ele é mais fechadinho, tá? Eu gosto de dobrar esse filtro, tá? Então eu dobro ele e coloco aqui. Eu acho que ele fica mais uniforme a percolação. Então, não quer dizer que nenhum método é melhor que o outro, mas eles são só diferentes e a gente consegue atingir resultados diferentes com cada um. Mano, tem uma galera que fala da temperatura da água ser 98 graus, 98,9, tem até a famosa cafeteria ali na Liberdade que é 98 graus. Mas aqui a gente tá usando um pouquinho mais baixo. A temperatura eu imagino que ela influencia principalmente na velocidade talvez de extração, né? Se a gente está com temperaturas mais baixas, a gente tem uma extração um pouquinho mais devagar da substância, né? Mas é outra coisa, né? Tipo, no final do dia não tem muito certeza. Exato, depende do seu objetivo, né? Tem muitos lugares que nem consegue chegar a 98 graus a água por causa da altitude. Mas uma água mais quente, é o que você falou, ela vai passar mais rápido, mas uma água mais quente ela também consegue dissolver mais sólidos. Então se você for pensar que o café é sólido, né? E a gente vai conseguir extrair óleos, ácidos, enfim, um monte de coisa dele. Se eu tenho uma água mais quente, eu consigo extrair mais coisas, inclusive amargor. Então, se eu tenho um café com uma torra super clara, muito clara mesmo, geralmente a gente vai usar uma água mais quente para conseguir extrair mais do café, porque ele é menos solúvel também, a torra, né? Então, conforme eu elevo o nível da torra, eu aumento a solubilidade do café, em geral. Não existe essa água a 98 graus é melhor. Não, depende pra quê, né? Mano, porque a galera fica muito... Não, porque a temperatura é perfeita pra você fazer os negócios. Eles ficam muito girando nessa questão da perfeição, né? E eu acho isso meio balanço. O que é perfeição, né? Depende do seu objetivo. Inclusive, Dani, eu tenho uma dica pro pessoal que tem V60. Eu gosto de comprar filtro da ISO. Lá eles vendem, né? Eles vendem filtro de papel e esse é o filtro da Daiso. Ele é barato e ele é muito bom. Ele não fica muito tempo passando. Ele é um filtro que deixa passar mais água, então você consegue ter mais controle das extrações. É um filtro mais aberto, assim. Eu gosto muito do filtro de lá. E é mais barato também. Para esses 3 métodos, você acha que eles influenciam muito assim no sabor final? É que você consegue chegar no mesmo lugar com os 3, né? Porém, se você quiser uma extração assim mais rápida mesmo, aí eu recomendaria o origami nesses 3, né? Se quer um método mais coringa, é o V60, eu acho que o V60 é o mais coringa que tem. Porém, existe uma forma de usar o origami como um método de fundo reto. Então, em vez da gente usar o filtro cônico, a gente usa esse filtro de fundo reto. Então, o filtro de fundo reto, ele já vai ter uma extração diferente. Não é obrigatório o que eu estou falando, mas geralmente você vai puxar menos acidez, vai trazer um pouco mais de doçura, corpo, pela física da extração mesmo, né? Eu tenho uma cama mais uniforme, maior, e aí o peso da água, enfim, tudo vai ser diferente a extração, né? Então vamos lá, comecei a explicar. Dani, esse é um método chamado OXO, ele é um método relativamente novo, é um hype que surgiu aí na comunidade de café especial. Tem um influencer muito famoso que ele achou isso e começou a fazer algumas receitas diferentes nesse cara. E a gente vai fazer aqui uma receita de um café bastante frutado, que tem uma acidez bem elevada. E a gente vai fazer uma proporção de 1:3. Então eu vou usar 22 gramas de café. Eu moo num tamanho entre o filtrado e o expresso. Então ele é um pouquinho mais grosso que o expresso e mais fino que o filtrado que a gente acabou de fazer. Tá? A gente usa aqui um papelzinho aqui no fundo. A gente assenta aqui. A gente também
vai dar uma distribuída nele. Então, é um método, igual você tinha comentado, ele é parecido com o Aeropress, mas o funcionamento dele não é por êmbolo, né? A gente tem essa bombinha de ar, que aí ele veda o ambiente, aí ele empurra a água para baixo, tá? E a gente joga o papel. Aí eu tiro essa parte, scale. Beleza, a gente vai colocar 90 gramas de água. A gente vai bombear, ele vai sair o café aqui, ó. Louco. Da mesma forma que a gente fez outro, a gente fez uma pré-infusão e agora vamos terminar de bombear toda a água. Pronto. Ele consegue passar um pouquinho de pressão também, então não é a pressão igual no expresso, né? Mas é bem diferente da extração no filtrado. Nossa, é muito rápido. É muito rápido. É uma pancada, assim, de sabor. Ele é muito, muito forte, uma acidez e uma doçura muito elevada. Até não é todo mundo que tem a tolerância tão alta assim à acidez também. Ah, ele fica... Bem mais doce. Ele é mais leve que o expresso, só que muito mais forte que o filtrado. Muito mais. Muito mais. Ó, a acidez dele muito mais alta do que os cafés que a gente fez agora. Mas o frutado vem muito forte. Diferente. Não é todo mundo que gosta, mas... É que é diferente mesmo o café, né? Sim. Nossa, totalmente diferente de você fazer um quadro. Muito. Mas você viu como é rápido? Caralho, não esperava. É muito bom. Gostei. Então esse foi o nosso bate-papo aí sobre cafés. A gente acabou passando por várias maneiras, né? Várias maneiras de extração de café. Muito legal, a gente consegue perceber várias diferenças que cada um consegue trazer. Mas é isso. Obrigado, Dani, por chamar. Acho que é muito legal explicar um pouquinho, né, do dia a dia nosso, de torrefação e de conseguir provar e também fazer o café. Acho que é importante a gente explicar um pouquinho do básico, tirar alguns mitos, né, que as pessoas têm, igual você comentou, da temperatura perfeita. E isso não existe, né? Depende sempre do objetivo que a pessoa quer na xícara. Então. Exato, não tem um café perfeito, né? Eu acho que é mais uma questão do qual que é o seu gosto, você gosta de alguma coisa mais ácida, você gosta mais frutado, né? Sim, sim. Eu acho que passa muito disso. Com certeza. É isso. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Valeu.